a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Eu vou abrir a minha aqui na tela. Quero agradecer aí o pessoal de marketing que possibilita fazer isso aqui. Vamos juntos? Nós estamos estudando o livro de Apocalipse sem pressa. A ideia realmente é pegar, abrir o livro passo a passo, tá bom? E entender. Vamos tentar explicar aqui de uma maneira, sim, com todas as dúvidas possíveis que as pessoas vão tendo. Então, quando está montando a aula, a gente vai tentar tirar suas dúvidas possíveis, tá legal? Mesmo se ficar alguma dúvida, parou, depois a gente tira suas dúvidas no finalzinho, tá bom? Então, vamos lá, livro de Apocalipse. Apocalipse, o livro começa com o próprio nome. Apocalipse significa revelação. Se você ler na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 1, está assim, revelação de Jesus Cristo. É o nome do livro, Apocalipse. Nós estamos no capítulo 2 e pela graça de Deus, vamos tentar ler mais 2 cartas hoje. Para você, né, que está chegando aí, o João ele está preso na ilha de Patmos. Como assim preso? Você pensa que era fácil falar sobre Jesus Cristo? No primeiro século, nós tivemos aí esse grupo de imperadores romanos. Roma era o império que dominava o mundo nesse período. Nós ainda não existíamos, nós fomos surgir aqui em 1500 e pouco, então 1500 anos depois dessa história que está acontecendo lá, Brasil aqui, né, descoberto nesse sentido, né, e vem tudo para cá, os portugueses, um monte de gente para cá, explorar essa terra aqui, mas essa é uma outra aula de história. O fato é que nós precisamos entender isto, que no primeiro século, quando Cristo, né, ele põe o pé aqui, o verbo se faz carne, quem estava ali não era o Tibério, na verdade, né? Apesar que era o Tibério César, mas que ele Deus está dizendo em relação a esse imperador, o Tibério César, que era o César, né, que era o imperador, e o Tibério. Bom, depois ele vem Calígulas, vem Cláudio, vem Nero. Nero coloca fogo em Roma e começa uma perseguição com os cristãos eram queimados vivos, crucificados, e começa uma perseguição terrível. Depois vem o Vespasiano, também continua a perseguição através dos cristãos, porque Jesus foi crucificado e começa toda uma perseguição em relação a outro Deus, outro reino, tudo isso, está lá. Aí vem depois a Jerusalém, os judeus se revoltam em Jerusalém, há um imperador Tito que ele é mandado lá para acabar com essa rebelião, destrói Jerusalém, destrói a cidade, ali se perde arca, se perde tudo. Logo em seguida esse imperador Tito, ele vira o imperador, esse comandante. Depois vem Domiciano e eles inauguram lá os coliseus, começam a colocar os cristãos lá no meio, nas arenas. Tudo isso que você assiste em filme é verdade, aconteceu. E o João, o último apóstolo vivo, ele não é morto, ele é levado para essa ilha de Patmos. Fica lá para as pessoas, ver o seguinte, como que é ir contra o Império Romano, está lá na velhice dele. E ele está lá na ilha de Patmos, e nós já vimos isso, só para você voltar aqui, uma introdução rapidinho, e ele está lá pensando na velhice, na igreja que ele deixou de direcionar, os irmãos estavam chegando, como é que ele ia explicar sobre Cristo, está lá preocupado com a igreja, e Jesus aparece para ele. Jesus aparece no meio de 7 castiçais, e ele vê um se aproximando, vai decifrando quem é, quem não é, e é muito lindo. Jesus fala, João, fica tranquilo, eu estou no meio da igreja, eu sei tudo o que acontece no meio da igreja, estou dando chance, aí vocês vão ver hoje o que Jesus faz, né? E eu tenho na mão direita aqui 7 estrelas que significam os 7 anjos da igreja. Então Jesus ele passeia pelo meio da igreja, ele sabe de tudo, e a qualquer momento ele vem aí exercer a justiça dele comigo, com você. E ele fala, já que você está tão preocupado com isso, escreve para 7 igrejas. Não existiam só 7. Porém, o 7 para nós, Apocalipse, para os judeus, é um número bonito de perfeição, de plenitude, de algo completo, de santidade. Então, quando aparecer 7, significa isso, tá bom? E aí, ele vai mandar uma carta para 7 igrejas, que eu gosto dessa versão, dessa visão de que ele está mandando uma carta para a igreja que habita em nós. É como se fosse momentos da sua vida espiritual. Então é isso, a igreja é em nós. Quando nós descobrimos que nós somos uma igreja móvel, a gente cresce. Que ser cristão aqui entre nós é fácil, que nós estamos aqui para estudar a Bíblia, para estudar a palavra de Deus, para treinar misericórdia, caridade. Só que nós temos que exercer
quando a gente sai daqui. Então, nós somos uma igreja móvel, que a qualquer momento Deus pode te ligar. Ó, quero te usar aí, tudo bem? É assim que funciona. E então, na primeira carta, que é a carta para a igreja de Éfeso, lá, assim, uma mensagem principal é: ei, olha para a cruz. Olha para Jesus. Volta à prática do primeiro amor. Não deixe de olhar para mim. As coisas estão acontecendo porque estou permitindo acontecer. Muitas vezes eu não gostaria que fosse assim, mas eu vou tirar dessa situação algo de bom para todo mundo, tá bom? Então, assim, primeira carta, olhe para Jesus. Segunda carta para Esmirna tem uma mensagem muito legal. Você está numa cidade rica, mas você é pobre, quer dizer, você aprendeu a depender de mim. Então, assim, não é ter, é ser. Cristão é mais ser do que ter. É que nem tipo professor mesmo, mais ser do que ter, nesse sentido. Cristão é isso, aprenda a depender de Jesus Cristo. E nós vamos então agora para a terceira carta. Ao ler a terceira e quarta carta, que nós vamos tentar estudar hoje, o que vai acontecer? É muito lindo, eu preciso ler com você esse salmo. Como eu falei, eu estava em dúvida de pegar o salmo 1 ou 23. Bom, eu optei pelo 23. Aí o Espírito Santo falou assim, eles podem cantar um no início? Sem combinar nada. Muito lindo isso. Então, por quê? Quando você lê o Salmo 23, eu sei que você gosta do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dirá, é lindo demais. Só que, no Salmo 23, ele é uma convicção de que como se eu tivesse viver em Jesus. Como assim? Viver com Jesus. Por quê? Porque ele fala com convicção, não é uma leitura. Ele está passando por situações difíceis, lutas, pastor, ele fala, o Senhor é o meu. E se o Senhor é o meu pastor, ele está falando, acredite, ó, nada me faltará, nada me faltará, nada. Nada me faltará. Porque deitar me faz em verdes pastos. Quer dizer, sempre ele vai me dar o alimento, sempre vai me dar o sustento. Ele guia-me mansamente a águas tranquilas. Quer dizer, né, vocês vão ver lá que a tempestade do lado direito e esquerdo, você está ali, parece que está em águas tranquilas, ele está falando. Ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele vai conduzindo você, exercendo a justiça dele, pelo amor do nome dele, não pela justiça que eu pratico, que você, assim, é pelo amor do nome dele. Então, assim, ele vai refrigerando a sua alma, vai te conduzindo, te moldando. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, dificuldades, parece que está lá, você não consegue ver luz. Ó, eu não temeria mal algum, com a certeza de que Deus está comigo, porque tu estás comigo. A tua vara me protege, teu cajado me consola, como se fosse uma ovelha ali sendo conduzida por um pastor. A tua vara e teu cajado me consolam. Quem já brincou com gato, cachorro, você começa a passar o pé assim na barriga dele, põe os pés para cima, você está ali, continua coçando, não é isso, coçando a barriga dele? Acontece isso muito com o cachorro? De repente, as ovelhas, o pastor fazia isso com a cajado, né? Então, assim, é muito lindo. E ele fala assim, preparas uma mesa perante mim, na presença perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou seja, olha, Deus, ele vai fazer com que você respire e os seus inimigos que querem te destruir, vejam que eu sou com você, que você é mais que vencedor. Porque eu te ungi, eu te escolhi. E a sua vida vai transbordar, assim, da minha presença. É muito lindo ele estar falando isso. Então, e aí ele fala assim, não tenha dúvida. Se você leu o Salmo 1 aí, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas, né, e nem na roda dos escarnecedores, mas medita a lei do Senhor, nela que lê a lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Você viu o que vai fazer? Então, é como se fosse um complemento. Se você começar a viver isso, a mudar, a tentar se esforçar, cria um hábito.
cria um hábito e você vai fazer falta ler a Bíblia, vai fazer falta orar, vai fazer falta todo dia ouvir louvor, como se fosse uma dieta. No início parece estranho, mas depois começa a fazer falta. Então ele falou assim, olha, e se você começar a viver com essa convicção e fazer essas coisas, ler, meditar, se afastar, né, das pessoas que estão falando mal, se afastar de pessoas que não fazem você refletir na glória de Deus, ele fala o seguinte, olha, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos. Então, esses dois salmos aí, que um foi cantado e esse está sendo lido, a gente tem que lembrar disso para entender muito melhor ainda a mensagem das cartas que nós vamos ler, que é a carta de número 3, que é uma carta para a igreja de Pérgamo, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, começa aí. E se você quiser abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, rabisque a sua Bíblia, tá bom? É só um livro, é um livro. Só que quando você lê esse livro, sabe, em amizade com o autor do livro, ele te revela coisas que de repente não revelou para ninguém. E essas coisas são reveladas em momentos específicos da sua vida. Então essa carta aqui, alguém pode estar passando por uma situação assim. Então, vamos lá, mas eu não estou ainda não. Então espera a próxima carta, que de repente é para você. Por isso são 7 cartas, tá bom? Diz o seguinte, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Como assim? Vamos ler. Vou ler primeiro isso aqui. Eu conheço as tuas obras. Jesus está falando. Onde você habita. Que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. E não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Bom, à luz desse texto, eu quero dizer para você que essa é uma cidade aí, uma das fotos atuais de Pérgamo. Tem algumas relíquias ainda do antigo, dessa cidade há 2000 anos atrás. Mas, vamos pensar um pouquinho nessa carta. Senhor, como assim? Olha, ao anjo, ao líder, ao responsável. Então, teoricamente, quem é o responsável por esse corpo aí? Eu sou responsável pelo meu. Só para você ter uma ideia. Eu administro. Eu vou lá com bobeira, com coisa saudável. Não é uma luta? É isso, às vezes? Então, assim, você está aí. Mas, nesse sentido, eu estou dizendo o seguinte, quando você tem a consciência de que o Espírito Santo, ele decidiu habitar em você, quando lá no seu coração, realmente você entendeu que Jesus Cristo se fez pecado por nós, por você, e ele se ofereceu um sacrifício para morrer a tua morte, para andar com você, para você viver uma vida que lembre sempre a ação de Deus na sua vida. Ele fala assim, olha, você é o líder, você é o anjo. Lá nessa igreja é a mesma coisa. Existia uma igreja lá, né? Vamos pensar assim, os homens que estavam naquela cidade, os cristãos daquela cidade. E também tinha lá uma sinagoga, por exemplo. Só que não estava tão fácil adorar a Deus, por causa da perseguição. E ele vai falar o seguinte, olha, o anjo que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, de 2 gumes, né? Peraí, o que significa isso? Primeiro, hoje nós estamos em 2025.
Você nós não podemos, não existe igreja sem a palavra de Deus, sem a direção da palavra. A palavra de Deus é a referência. Acabou. A igreja não é maior que a palavra. Não é. Não tem como. E o próprio Jesus fala, eu sou a palavra. Quer dizer, é a palavra que vai me fortalecer, que vai fazer eu criar raiz, que vai fazer eu ter uma autoridade no poder do Espírito Santo de Deus. Então ele fala o seguinte, olha, fala para eles que quem está falando é aquele que tem a palavra, é aquele que tem a palavra da verdade. E por que isto? Porque não tem jeito. Vocês vão ver o que vai acontecer, ele vai explicar. No livro de Hebreus, se você pegar o livro de Hebreus, é um livro que nós nunca estudamos aqui. Eu estou muito afim de estudar esse livro esse ano, porque assim, é como se fosse um evangelho que o Paulo escreveu. E nem foi ele, que é 100% ele, porque os historiadores acreditam que ele não colocou o nome no final. Eu, servo, apóstolo Paulo, servo de Deus, ele não colocou isso. Mas pela estrutura da carta, pelo modelo de carta e pelo conhecimento que ela faz a comparação, porque ele vai comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, Melquisedeque, Jesus é maior, um monte de coisa, é muito lindo. Fosse só naquela época, dos apóstolos que estavam ali, só ele teria essa capacidade. Então, acredita-se ainda hoje que é ele que escreveu. Mas você não vai encontrar assim 100%, foi o apóstolo Paulo. Então, mas todo historiador, todo teólogo vai falar assim, olha, foi o Paulo. Se tivessem que apostar, foi ele, tá bom? Nesse sentido. Então, mas está aí. É uma carta anônima, um livro anônimo, entre aspas. Ok, bom. Lá no capítulo 4, eu peguei um pedaço para você entender o que ele está falando da palavra. A importância da palavra. O Paulo vai falar assim, olha, temamos, se você ler na sua Bíblia, está assim, ó, nós precisamos temer isso. Ó. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós ficam para trás. Ele fala assim, olha, eu tenho medo que você não entre no céu. Por quê? Porque muitos acabaram se desviando da verdade, porque não leram. E você fala assim, mas como é que eu vou ler? Nós vamos precisar arrumar tempo. Você precisa sentar 5 minutos, 10 minutos, 6 minutos, 7 minutos, você precisa ler, começar a ler. Aí vai dar sono, começar a ler. Você precisa fazer com que o Espírito Santo que habita em você comece a matar, entre aspas, os desejos da alma. Você precisa criar um desejo para alimentar seu espírito. E é a palavra que faz isso. Por quê? Porque alguns se desviaram da fé. Porque vão entrar pessoas aqui que você vai ficar, nossa, o que ele está falando é verdade, né? Porque aconteceu isso lá. E o Paulo falou assim, cuidado, eu tenho medo de que alguns de vocês fiquem para trás. Porque também a nós foram pregados as boas novas. O evangelho, imagina o seguinte, você está aqui agora, está esperando uma boa notícia, que vai mudar a sua vida. Aí chega lá na portaria, aquele homem ali, dá a boa notícia. Dá uma boa notícia aí, que mude a vida das pessoas. Jesus Cristo nasceu, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa boa notícia que mudou a vida das pessoas é o que significa evangelho. O evangelho é essa boa notícia. E o Paulo está falando, olha, as boas novas, porque também a nós foram pregados as boas novas, como a eles do Antigo Testamento. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Olha que lindo. Fala, uma poesia. Olha, a palavra de Deus, quando chega no seu coração, quando você escuta essa palavra de Deus, ela tem que se misturar com a fé e encontrar um solo fértil no seu coração. É que o Paulo está poetizando agora, lá em Hebreus, o autor de Hebreus. E ele fala assim,
porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Ou seja, a semente caiu e foi levada. Aí eu pulei para o 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E outra coisa, e não existe criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de... E alguns assim prestar conta. Então, o autor de Hebreus está dizendo isso, que nós precisamos ouvir atento às escrituras sagradas, e ao ouvir, nós estamos pensando em servir a Deus, melhorar cada dia como um vaso está sendo moldado. Ela precisa aquela palavra ser misturada com nossa fé e transformar em nós, né, e criar em nós uma mudança de vida, um novo ser. Todo dia, eu nascer de novo, todo dia. Então ele fala assim, ó, fala para o pessoal lá que está ouvindo lá, que quem está falando com você é aquele que tem a espada de 2 gumes. Quer dizer, eu sou aquele que escreveu a palavra. E não tem que mexer, não tem que mudar, quem tem que mudar é o ser humano. E isso é lindo demais. A Escritura Sagrada não é desatualizada. É que as pessoas não entendem. Tem que separar os costumes da essência. A essência de Deus é pura. É que o homem não presta sem Deus. Nós somos maus. Nós, eu, você, sem Deus, a gente não tem nada de bom. Então ele fala assim, olha, diante disto, se você entendeu que a palavra de Deus, quando você escuta e você teme a Deus, ela penetra na sua alma, dói o coração, dói tudo quando você faz coisa errada. Você fala, e agora? Agora você tem que pedir perdão, voltar, e você vai passar uma situação semelhante daqui a pouquinho, você tem que, expressar que você se arrependeu, fazer diferente. E aí ele fala assim, se você sabe disso, ele fala assim, ó, eu conheço as suas obras, eu sei o que você está fazendo, eu sei onde você habita aí, é o trono de Satanás, eu sei que nessa cidade estão querendo adorar o imperador, eu sei que nessa cidade tem templo de outros deuses, eu sei que tem mais pessoas adorando a outras coisas do que a mim, eu sei que aí é o trono de Satanás. Quando Jesus não é o centro de adoração de um local, o Paulo vai falar, aí é o centro de adoração de Satanás. Por isso que é muito lindo, quando você vem aqui adorar a Deus durante o culto, fecha os olhos, faz um teste, agora, em 2 segundos, fecha o olho, e vê se você está preocupado com o que é a frente da igreja, como é que você está aqui dentro, parece que não interessa mais. E ele fala, olha, eu sei. Então, se você está adorando a Deus aí dentro de você, aí Deus está habitando. Mas se você ficar desviando atenção para satisfazer seus prazeres, seus desejos, tal, Deus não está habitando, reinando, é outro trono. Naquela cidade lá, tinha mais trono de Satanás do que de adoração. Porque eles tinham os templos para adorar imperadores, tudo puxando o saco, para chamar a atenção de Roma. Mas ele fala o seguinte, olha, eu sei que você está fazendo, tá bom? Fica tranquilo. Eu sei que aí tem muita mais gente que adora outra pessoa, outros deuses, do que a mim. Eu sei. Mas olha, eu sei que você retém o meu nome e não nega a minha fé. Não é lindo demais? Então, ele sabe a dificuldade que você tem de fazer, mas você continua fazendo, porque na cidade tem muito mais gente que não adora a Deus do que adora a Deus, e ele sabe isso. Ele sabe de todas as coisas. De quantas? Todas. E nós temos que aprender muito, sabia? Confessar os seus pecados um para o outro, cara, você tem que ser muito irmão. Acho que tem que ser para o esposo e mulher e esposa só. Falando sério, irmão. Porque senão, é aquela piada, Tânia. Culto de quarta-feira, culto de oração. Uma rodinha de irmãos, 4 irmãos só.
E aí, ó, é culpa confessar os pecados. E aí, Fabião, cara, eu quero confessar um pecado para vocês. O quê? Eu fumei essa semana cigarro, eu contaminei o templo do Espírito Santo. Vamos orar por você. Ao outro, eu bebi essa semana. Disseram que não tem nada a ver, porque não está escrito que não pode, então quer saber, eu bebi essa semana. Eu desonrei o templo. Aí o cara, tudo bem. Falou assim, eu contei uma mentira essa semana. Lá no WhatsApp, eu compartilhei uma mentira, curti pornografia, o outro. E aí chegou no último. E você, qual é o seu pecado? Eu não vejo a hora de acabar o culto para contar o pecado de vocês para todo mundo. Quer dizer assim, você não pode. As pessoas não têm maturidade. Nós, olha para mim, nós falamos assim, Senhor, em nome de Jesus, retira da tua igreja o que não te agrada, o que não serve. Aí Deus escuta. E começa a pipocar problemas, começa a pipocar pecado. O que você faz? Você crucifica. Joga pedra, a gente não sabe resolver. Mas você não orou para eu revelar? Então, por favor, peça maturidade agora para resolver o problema. Porque quem tem que sair da igreja é o pecado, não o pecador. Só que a gente não tem maturidade. Foram nós, hein? Que eu já errei de dar opinião, agora eu vou reservar minha opinião e através de Bíblia só. Vamos ler, vamos meditar assim. Então, olha o que ele está falando. Eu sei o que você está passando. Eu sei que nem todos aí estão adorando 100%. De vez em quando aparece outra adoração, aparece desse templo outra coisa que não me agrada. Mas eu sei que você está retendo aí o meu nome, que você não nega a minha fé. É isso, ele conhece para você, ele conhece tudo. E mais naquela cidade é adoração a outros deuses. Para nós é muito mais profundo. É tudo que a gente faz que não adora a Deus, que não agrada a Deus. Então, estou me colocando também. Você acha que quando eu leio isso, eu não fico repensando? E aí ele fala o seguinte, olha, você quer saber? Tinha um homem aí chamado Antipas, ninguém sabe nada sobre esse homem. Mas Jesus citou ele aí. É um herói anônimo. E ele fala assim, você pode pesquisar, você não acha. Inclusive, no seu período de perseguição, porque está um período de perseguição aí no primeiro século, mataram esse tal de Antipas, que foi uma testemunha fiel de Jesus Cristo, que foi morto entre vocês. Quer dizer, estava dando testemunho de Jesus, não pode, mataram o cara. Onde Satanás habita, aquela cidade. Ou seja, as pessoas estavam lá, era um período de perseguição. Como assim perseguição? Assiste os filmes, pessoal. É aquilo lá. E atrás mesmo matava. E o homem faz tudo por dinheiro. É loucura isso. Porque os imperadores não queriam se envolver na área espiritual. Pode ver, o governo não se envolve muito. Até começar a falar dele, chama muita atenção. Você vê só, ele vai começar a criar leis para impedir. Mas futuramente, vamos até o final, vamos ver o que vai acontecer. Bom, e aí, tem mortos entre vós, tem mortos entre nós. Como assim morto? Sabe que uma pessoa morta, viva? Quando você, por exemplo, as ideias dela, por exemplo, não influenciam muito o lugar onde ela está. Já pensaram nisso? Se quando você entra num lugar, se quando você for trabalhar, você está lá para ganhar dinheiro, troca o seu trabalho, né, por um salário. Mas se as suas ideias não influenciam aquele lugar, se você não faz falta, não é como se nós estivéssemos mortos. Vocês já pensaram nisso? A gente não influencia nada. A gente entra, sai, e as nossas ideias não fluem. Por isso que é muito legal você ler essa carta para entender o seguinte, que todos nós somos importantes, todos nós. E estou falando assim, você tem que ler, pular, não assim, as ideias, as atitudes. Nós precisamos ser ouvidos. Nós temos que ser uma voz, não um eco. Você tem que ser ouvido. Então, e a sua voz é importante, porque às vezes você chega num local, você é novo no local, e você acha que está ali para aprender. Você está ali para aprender sim, mas você veio para modificar aquele local. Se Cristo trouxe você aqui, é porque você é importante aqui. É porque as pessoas que estão aqui, elas podem estar na zona de conforto. Está tudo bem, não vou mudar nada.
Deus já mandou, Jesus já mandou centenas de pregadores para falar, mas a palavra não mistura com a fé, não desce para o coração, não causa mais efeito, está amortecido. Nós temos medo de mudar. Então Deus vai colocando pessoas novas para essas pessoas aprenderem a palavra e tendo atitudes de mudança de atitude. Assim, frutos de arrependimento, que o João Batista fala. Então, você precisa entender isso. Você, estou vendo aqui muitas pessoas que têm menos de 2, 3 anos de igreja aqui, por exemplo. E você está num processo de aprendizagem, né? Você tem que aprender rápido. Mas mais do que aprender a palavra, você veio aqui para ser testemunho, mudança de vida. Então, assim, não estou falando de palavra, de escritura. Estou falando de experiência com Deus, de viver diariamente com a sua fé. A sua fé tem que mudar o ambiente. E aí você vai conhecendo a palavra e vai moldando o seu caráter nesse sentido. Então, nós precisamos, não pode ter morto entre nós. Entenderam? Não pode ter morto aqui, nós temos que estar vivendo. E ele fala assim, olha que lindo, olha. Mas algumas poucas coisas eu tenho contra você, porque e isso é profundo que eu vou falar. Porque tens lá os que seguem a doutrina de... Aí você fala, Balaão, 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 quem é esse cara? Nós precisamos entender o Antigo Testamento. E aí, ele mesmo já dá o spoiler, o qual o Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Só abrir um parênteses, lá no livro de Números, do capítulo 22 ao 31, tem uma história muito interessante, que o povo de Israel está saindo do Egito, e Deus poderia levar esse povo para um caminho mais rápido. São mais de 3 milhões de pessoas, entre adultos, crianças, mulheres, tudo lá andando no deserto. Mais de 3 milhões. É fantástico isso. E dá para contar isso por quê? Porque lá no finalzinho de Números, depois acontece uma coisa, que eu vou contar, que é isso aqui, Deus pede para Moisés contar o povo, fazer o recenseamento para levantar o exército dos homens acima de 22 anos, 21 anos. Então, são levantados aproximadamente 600 mil homens. Só para o exército. Exército poderoso. Está lá em Números 25, 26. E aí acontece, mas por que ele faz isso? Porque eles estão saindo do Egito e tem que passar pelas cidades, inclusive de parentes deles. Os moabitas, os amonitas. Tudo parente de Israel, como nação, como família, que nasceu lá em Gênesis, um pouco antes. Alguns reis não deixam. Então, eles têm que contornar a cidade. Outros, além de não deixar, eles vão lá enfrentar. Por exemplo, está lá aquele milhões de pessoas passando, o que eles vão fazer? Eles vão pegar e atacar quem está lá no finalzinho, vão matar algumas pessoas. Está na sua Bíblia isso. E aí depois Moisés levanta o exército, vai lá e destrói esses caras. E teve uma cidade, que são os Moabitas, né? Os Moabitas nasceram lá de um adultério, né? As duas filhas de Ló embriagaram o pai, que eles saíram de Sodoma e Gomorra, ficaram numa caverna, ficaram com medo de não ter filho, encheram o pai de bebida, álcool, ficou bêbado e deitou, as duas filhas deitou com o pai, tiveram filhos com o pai. Aí surgiram os Moabitas e os Amonitas. E esses Moabitas estão lá. E o rei chamava-se Balaque. Presta atenção que profundo na sua Bíblia. E olha que lindo que está lá oculto. O povo de Israel está vindo. E esse Balaque, ele fala assim, pessoal, por favor, vai lá chamar o Balaão. Quem era o Balaão? Era um profeta que Deus usava. Que não era ali, da família ali, de Judá, de Israel. Então, não é essa que Deus só fala aqui. Deus, ele fala com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Só que os caras foram chamar o Balaque e levaram os preços dos encantamentos. E é uma história linda para você entender isso, porque os homens chegam lá e falam assim, Balaão, o nosso rei Balaque pediu para você descer lá e amaldiçoar um povo, que eles estão saindo do Egito, e se você amaldiçoar aquele povo, nós temos certeza que nós vamos vencer. Até aí tudo bem. Aí o Balaão fala assim, que é o seguinte, fica aqui, passa a noite aqui que eu vou conversar com Deus. Eu quero ouvir o que Deus vai falar. Não é lindo? Aí ele foi. Aí ele ora e Deus aparece. Fala, Balaão, o que você quer, meu filho?
Não, aqui vieram as pessoas ali dizendo que é para eu ir lá, descer, amaldiçoar. Eu faço isso? Deus fala, não, não faz isso, porque aquele povo é meu. Eu escolhi aquele povo para ser exemplo. Eu vou moldá-los. Vai ter um trabalhinho todo, mas eles vão ser meus. E os caras vão embora. Aí os caras chegam lá na cidade de Moab e falam, rei, o Balaão não quis vir. Por que o Balaão não quis vir? Sabe o que ele faz, o rei? Aí começa, você acha que é só hoje? Sabe o rei fala assim, está tudo na sua Bíblia, ele fala assim, olha, leva os principais, leva só os líderes de cada departamento, e leva vários ouros, pratas, capricha. E vai de novo e fala assim, Balaão, o nosso rei pediu para você dar uma olhadinha aqui, dá para você descer? Então está escrito, eles levaram, eles aumentaram a oferta. Se você fosse o Balaão, o que você ia fazer? Fala. Fala, hein? Ei, não adianta, cara. Eu não posso amaldiçoar. Deus já falou ontem que não posso ir. Sim ou não? Mas ele viu ali a chance de mudar de vida. Começa lá. Está na sua Bíblia, isso é fantástico, isso Deus não esconde. E aí que o Balaão faz? Bom, até aí, para fazer bonitinho para os caras, ó, fica aqui, que eu vou conversar à noite de novo com Deus. Quem sabe Deus não muda de ideia. E a Bíblia não mostra, mas Deus fala, Balaão, o que você quer de novo? É que eu já não disse que não é para ir. É que eu já não disse que não é para ir. Mas se você colocou no seu coração de ir, né? Então você pode ir. Mas olha, você só vai falar o que eu colocar na tua boca. E aí ele, opa, estou indo, certo? Tá voltando. E aí só que ele é tão, assim, está tão viajando e pensando provavelmente o que vai gastar com dinheiro, os projetos, que ele está numa jumentinha e ele não vê o anjo de Deus na frente dele, assim, e a jumenta vê e se afasta para cá, a perna dele bate no morro. Aí se afasta para lá e bate no morro. Aí o anjo fica bem assim na frente dele e a jumenta deita. E ele começa a bater na jumenta. E a jumenta começa a conversar com ele. Por acaso, o que eu te fiz? Começa aquele papo de louco que ele nem percebeu. Ele começa a discutir, por que você deitou? Ele começa a discutir com a jumenta, de tão cego que ele estava. Está preocupado com as coisas, né? Está cego aí? Fica firme. Era o próprio Deus que estava na frente dele. A Bíblia fala isso de teofania. São algumas aparições de Cristo no Antigo Testamento. É fantástico isso. Depois a gente pode discutir sobre isso. Mas o fato é que ele olha, conversa com Jesus Cristo, ou com o anjo que estava lá, representando Deus, o anjo do Senhor. E acontece uma cena cinematográfica. Estou resumindo para você. Eles vão no monte, põem lá 7 altares. E antes de oferecer, de falar, ele vai no secreto, conversa com Deus, e Deus põe as palavras na boca dele, ele abençoa. Aí o Balaque, mas eu trouxe você para amaldiçoar? Não, mas não posso. Deus colocou na minha palavra isso, eu não consigo amaldiçoar. Vamos para outro monte. Foi para outro monte, mais 7 altares, vai lá, conversa com Deus, e vai lá, e Deus coloca, ele abençoa. Ah, já sei. Vem aqui nesse outro monte aqui, porque aqui dá para pegar o fundo ali, ó. E aí ele vai lá para outro monte, monta 7 altares, Balaão nem mais vai conversar com Deus. Já abençoa. Acabou a história? Não! A Bíblia diz que o Balaão volta, mas ele falou assim, quer saber? Eu não posso amaldiçoar os meus irmãos. Eu não posso amaldiçoar esse povo. Porém, tem uma dica. Mistura as mulheres no meio deles, mistura os povos e rapidinho, oferece outra coisa que não seja espiritual, que rapidinho o povo vai se prostituir e automaticamente Deus se afasta. Esse foi o conselho de Balaão para o Balaque. E o que aconteceu? Os homens começaram a sair com as mulheres, se prostituírem, e começaram até a adorar outros deuses para agradar a mulher, começaram a adorar outros deuses, os deuses dela. E aí vem uma praga que mata centenas de pessoas. E aí Moisés fala, olha, vocês precisam eliminar o pecado do meio do povo de vocês. Mata o homem e a mulher que trouxe o pecado. Se é hoje isso.
E aí, olha o que acontece nesse capítulo aqui, ó, lá em Êxodo 31, lá no finalzinho, acontece o seguinte. O Moisés manda, e Moisés disse-lhe, deixasse viver todas as mulheres, por quê? Porque eles mandaram ir lá e matar todo mundo. Elimina o mal pela raiz. Mata lá os moabitas que fizeram com que vocês se desviaram. Elimina. E Moisés fala, vocês deixaram as mulheres vivas? Eis que estas foram as que Balaque, as que por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor, que é um monte lá. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, mata todo homem entre as crianças e matai toda mulher que que conheceu algum homem deitando-se com ela. Moisés manda eliminar pela raiz o mal. Nós precisamos fazer isso, eliminar o mal sem medo. O mal que me atrapalha, o mal, eu cuido do meu mal, você cuida do seu mal, você não tem cuidado do meu mal. Ô hipócrita, tira a trave que está no seu olho, aí você vai enxergar melhor para tirar o cisco que está no meu. É isso que fala em Mateus. Você não deve deixar de me dar um toque, ó. Por exemplo, ontem eu estava na minha mãe, lá, na minha mãe comendo um lanche, e aí aquela maionese caiu aqui. Eu estou lá e meu irmão, o que, irmão? Tem maionese aí, cara. Ele cuidou da maionese dele e deu um toque na minha. Então, assim, quando Jesus está falando isso, olha, no meio de vocês, tem alguns que estão dizendo que não tem nada demais ficar, nada demais sair daqui para o motel, nada demais ficar deitando com a namorada no casamento, nada demais. Oh, Jesus está ouvindo isso. E ele vai conversar com quem está fazendo isso, dizendo essas coisas, e com quem está seguindo. Tanto que ele fala assim, ó, eu tenho algo contra você, porque você aí, ó, está deixando essas coisas e não está falando nada. E na igreja de Corinto, desculpa falar essas coisas, está escrito lá, é necessário que aqueles que não conhecem a palavra se manifestem, para que os que conhecem a palavra se manifestar também. Mas na escola, por exemplo, não dá ibope você ser correto. Ó, não pode colar, um exemplo. Quer dizer assim, o ser correto não dá muito ibope. Aí você fica concordando, curtindo. E aí Jesus fala assim, olha, assim também, olha só. Além do Balaão, tem os nicolaítas. E ele odeia isso. Que ele, tudo pode. Deus é amor. São os nicolaítas. Pode sim, não está escrito que não pode, então pode. Mas é que o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, todas as coisas não são, mas nem todas as coisas me convêm. E eu não vou me deixar levar por nenhuma delas. Só que a gente não tem inteligência para entender essas coisas. Falando nós, hein? Ah, não é nós não. O apóstolo Pedro, ele vai escrever uma carta que ele fala assim, olha, eu sei que vocês estão vendo coisas que está escrito isso. Na segunda Pedro, ele fala assim, eu sei que vocês estão escrevendo que tem coisas que o nosso irmão Paulo escreve que é difícil de entender. Ele escreve. Que é difícil. Quando eu li isso, eu fiquei tranquilo. Eu pensei que fosse eu. O Pedrão também não entendia. Então, tem coisas que é difícil a gente entender, porque a gente não passou por isso, e a gente não acredita que tem gente fazendo aquilo. Então, ele fala, ó, eu odeio esse tipo de atitude que está acontecendo entre vocês. Porém, eu acho melhor vocês se fortalecerem na palavra para ter argumentos convincentes e dizer, isso não pode. Isso não pode. Por quê? Porque são atitudes que desonram Jesus Cristo. Jesus não está sendo glorificado nessa sua atitude, nessas suas palavras. E acabou. É assim que você sabe se agrada ou não a Deus. Aí ele fala, arrepende-te, pois quando não, em breve eu virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha. Se você não estudar a Bíblia, se você não se fortalecer, não tem como brigar com Balaão, com os nicolaítas. Por quê? Porque as coisas que trazem prazer momentâneo recebem mais aprovação, mais rápida,
do que as coisas que vêm de Deus, que Deus vai passar, controlar. Porque Deus, é que nem eu estava assistindo esse dia o filme do Super-Homem lá, ele não mata ninguém, né, velho? Ele pensa nas pessoas. Como se, é uma tipologia mesmo, o filme. Assim, Cristo não quer matar ninguém, ele quer levar a pessoa ao arrependimento. Mas vai ter um momento que ele vai exercer justiça. Nós precisamos defender as Escrituras. Se você não ler, se nós não lermos, nós vamos ler juntos aí, a gente não tem argumentos convincentes, a gente não tem história para contar. A gente não vai inventar nenhuma história. A Bíblia tem resposta para tudo. É fantástico. Tudo. Nós só precisamos conhecer, tá bom? E aí Jesus fala, tem que se arrepender. Se arrepende e muda de posição, de postura. E eu vou contra eles. E eu vou batalhar com a espada. Ou seja, a palavra de Deus vai destruir esses pensamentos que não agradam a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade é a verdade. E ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Como assim? O que era o maná? Era o alimento diário no deserto. Quando ele sai do deserto, Deus manda o maná para a massinha para eles fazerem pão e tal. Depois de algum tempinho, esse maná aqui. Então Jesus fala assim, ao que vencer, olha só, vai viver a eternidade comigo. Eu vou dar de comer do maná escondido, ou seja, o próprio Jesus, ele vai falar assim lá em João, eu sou o pão que desceu do céu. E vai dar uma pedra branca também. E na pedra, um novo nome escrito, a qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. É muito legal isso aqui, deixa eu só compartilhar com você. Quando ele fala essa pedra branca, tinha 3 momentos lá que as pessoas recebiam uma pedra branca. As pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas de crime. A tradução é muito legal, você vai pesquisar, você acha isso aí. Então significa o seguinte, você está inocente, toma a pedrinha branca. Pessoal, pedrinha branca aqui, hein? Ninguém me acusa, estou inocentado. Tchau, sai, ninguém te apedreja. Então Jesus vai inocentar os seus seguidores fiéis. Você está recebendo uma pedrinha branca. Você tem trazido uma pedra branca. Vou trazer uma pregação, eu trago. Daí que vem essas coisas, sabia? Então a pedra branca era isso. Então Jesus vai inocentar você, que você é fiel, que você pratica a verdade. Tá aí. Outra coisa, a pedra branca também, elas foram dadas a escravos libertados para mostrar a sua cidadania. Então, você era escravo, quer saber? Você está livre. Mas como? Toma a pedra branca. Fala. Pode ser. Eu não sei te falar com certeza. Mas assim, é que a criança lembra uma inocência, pureza, né? É muito legal. Pode ser talvez, né? Quando eu estava pesquisando, eu não vi sobre isso. Mas é o seguinte, olha, você é um escravo, você foi liberto. Como assim? O cara, para você sempre foi um escravo fiel, trabalhador, está sendo educado. Agora que está com uma certa idade, tchau, vai, não serve mais. Aí liberta o cara com uma pedra branca. Quer dizer, os fiéis não são mais escravos do pecado. Se você vive em Cristo Jesus, você não tem que mais dar desculpa. Mas eu pequei porque a carne é fraca. E por acaso o pecado é vitamina para a carne? Mas enfim, então você não tem mais essa desculpa. Se você se aproxima de Deus, alguém pode abrir, deixa eu terminar. E outra coisa também, a pedra branca, elas foram usadas pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos, sabia? São 3 curiosidades. Então, quando a pessoa, você vai receber uma pedra branca, você vai ter só o seu nome. Será que são os ingressos personalizados que são hoje? Um exemplo, vai lá. Tá com o meu nome, cartãozinho. Esse lugar aqui é meu, hein? Mais ou menos assim. Então, aqui, quem estava ouvindo entendeu aquilo, que Jesus permite os fiéis participar do seu banquete. Jesus está convidando você para esse banquete espiritual lá no céu. Então ele fala assim, aquele que vencer vai ganhar a pedrinha branca. Entenda como você quiser. Quer dizer, eu vou estar no céu com uma pedra branca, amarela, azul, sei lá. Eu estou lá
não quer nem receber a pedra. Mas para alguns que estavam lendo, tinha significado. De repente o cara é um ex-escravo, o cara entendeu essa mensagem. E aí, também foram usadas aos vencedores das corridas e aos vitoriosos em batalha. Aos vencedores, a eternidade com Deus. Bonito, né? Nesse sentido. Amados, eu não consegui. Eu queria ler 2 cartas com vocês. Eu só li uma. E assim, e são tão ricas de informação, porque quando você está lendo as cartas do Apocalipse, daqui a pouquinho vai ser direcionado, mas assim, cada carta é para moldar o meu caráter, para ter compaixão de um amigo meu, de um irmão meu, que está passando por uma situação diferente, mas às vezes ele não consegue ver, não consegue entender. Aí Deus, só por quê? Porque ele não quer te ouvir. Mas fica tranquilo, Deus é tão bom, tão amoroso, que ele vai enviar uma outra pessoa de outro lugar para falar a mesma coisa para você entender. É assim que funciona, tá bom? Então, por exemplo, lá em Gálatas, eu não sei se você consegue ler, em Gálatas capítulo 5, lá está dizendo isso, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, né? Do 5:22. É muito lindo você entender isso. Mas será que eu estou andando muito na carne? Não é que você vai ficar nervoso? Vai ficar preocupado? Vai. Mas até quando você vai querer resolver as coisas da sua maneira, sem conversar com Deus? Vai ficar preso a você mesmo. Deixa Jesus reinar através da sua vida, tá bom? Na próxima semana, não falte, nós vamos tentar ler 2 cartas, Tiatira e a próxima aí. Combinado? É fantástico, pessoal. Acredite, Jesus está querendo falar comigo e com você, para melhorar. Mas você só vai conseguir conversar com outras pessoas através da palavra. Tem situações nossas aqui, por exemplo, que as pessoas não querem mudar, sair da zona de conforto. Então, é muito difícil você ir mostrar. Você está mostrando o seguinte, olha, 2 mais 2 está sendo igual a 10. Os caras não conseguem. Como assim não? Está aqui, está aqui. Não, mas olha, o problema não é estar aqui. É o meio. Os meios devem justificar o fim. A gente não consegue entender isso. É incrível. Mas assim, é uma fase, é um momento que a palavra de Deus vai sobrepor, vai libertar. E a gente vai crescer. Deus está movendo pessoas, a nova diretoria. Então, assim, e a palavra, tudo por Deus. Se você colocar no seu coração, fazer as coisas para honrar a Deus, vai honrar. As coisas vão acontecer. E ao mesmo tempo, vidas serão salvas. A igreja vai crescer e automaticamente as coisas vão melhorando. Quanto mais pessoas, mais problemas. Mas Jesus, através da palavra, vai resolver todos os problemas. Amém? Obrigado pela sua presença. Continue com Deus. Não falte próxima semana, tá bom? Deus abençoe vocês.